gestão da continuidade, o próximo tema a ser abordado será do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E eu trago aqui em debate, eu vou trazer a aplicação, cabimento, natureza jurídica, a desconsideração inversa, essa relação jurídico-processual e o recurso cabível. Então, primeiro, não tínhamos nenhuma correspondência correlata processual. Obviamente, ela é material imposta no artigo 50 do Código Civil. Do Código Civil de 2002, nós tínhamos a aplicação anterior somente no Código de Defesa do Consumidor, algo próximo para ser teórico no Código Tributário Nacional e uma doutrina abrangente em relação à matéria. Mas, como regra geral, somente Código Civil no artigo 50. Só que passaram a operar o artigo 50 tanto na Justiça do Trabalho, quanto na Justiça Federal, quanto na Justiça Estadual, de modo totalmente contrário da vontade do legislador. O artigo 50 do Código Civil coloca, em caso de abuso da personalidade jurídica, e ele dizia, qual é esse caso? Caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir. Então, primeiro, teria que verificar se havia ou se há esse abuso da personalidade. Depois, o juiz só pode verificar se há requerimento da parte. Eu digo a vocês, principalmente no trabalho, juiz fazendo isso de ofício, direto. O juiz hoje entra em conta bancária, executa, penhora, tudo automaticamente. Então, primeiro, a requerimento da parte. Depois, o Ministério Público, quando couber intervir no processo. No nosso livro, discute que a gente nunca adentra essa questão do Ministério Público, porque o constitucionalista tem uma definição, o administrativista, nós somos processualistas, como processualistas entendemos o seguinte: Ministério Público, para nós, ele é uma de duas, ou ele é o dono dos limites, dono da ação, se ele é dono da ação, ele é parte, ou ele funciona no custo leste. Ele aí, como fiscal da ordem jurídica, antigamente chamava fiscal da lei. Então, ele como fiscal da ordem jurídica, como fiscal da lei, é terceiro. Porque você vê nas figuras da intervenção terceiro, várias delas, no CPC 73 saíram duas figuras, né? A figura da nomeação autoria, que hoje mantém mais em matéria de defesa, a oposição virou procedimentos especiais, mantém na denunciação da vítima, aumenta processo, né? Mantém, traz figura nova, que é o incidente da desconsideração, amigos curi. E normatizou a figura da assistência, porque a assistência sempre foi espécie de intervenção terceira, só que no código não tratava do capítulo. Hoje, a assistência em intervenção terceira, chamamento, denunciação, desconsideração e amigos curi. Muito bem. A nossa primeira observação foi dar vida para a vontade da ordem cidadã, da Constituição cidadã, do Código Civil. Primeiro disse, a requerimento da parte. Se é a requerimento da parte, poderia o juiz fazer de ofício? Não. Depois, a discussão, se tem abuso ou não tem abuso da personalidade jurídica. Olha, tem abuso ou não tem? A discussão vai ser no processo, através de um incidente, baseado no direito material, o critério do desvio da finalidade e da confusão patrimonial. Só que tem que abrir contraditório e uma defesa. Eu não posso descaracterizar a personalidade jurídica, entrar na pessoa natural, sem te dar o direito contraditório à defesa. E ele fazia isso de ofício. Muito bem. Aí depois, em determinadas relações, não são todas relações obrigacionais, e mais que isso, estendidamente particular dos administradores ou sócios. Então seria qualquer pessoa, administrador ou sócio. Então, para nós, aquele que tem gestão, porque só quem pode de má fé, só que aquele que pode causar um prejuízo é aquele que tem gestão. Então não pode uma sociedade onde você tem uma sociedade de responsabilidade limitada e você tem um investidor, um sócio cotista, ele sequer sabe da gestão. Agora, quem é esse sócio administrador? Quem é esse gerente? Esse gerente que terá que responder. Aí vem o legislador, o processualista, e resolve essas questões. Aí ele coloca no artigo 33, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é restaurado. A pedido da parte, então, é a requerimento. Não pode o juiz fazer de ofício. Ou do Ministério Público, obviamente o Ministério Público como fiscal do ordenamento jurídico. Ou quando lhe couber intervir no processo. Então, intervir como fiscal
do ordenamento jurídico. Então, deixa bem claro, terá de existir um incidente. Só que tem reflexo em relação a isso. Então, a aplicação à base do artigo 50, o cabimento tem força no caso de 34. O parágrafo 1º diz: o pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos de lei. Mas que lei? A lei material. No Código Civil se fala em lei geral. Porque tem a questão da defesa do consumidor, que é um pouco diferente. Em relação aos consumos, eu posso afirmar que o juiz pode fazer ofício. Porque lá é lei especial. A lei especial sobrepõe a lei geral. E outra coisa, tá? O Código do Defesa do Consumidor, tá? Ele tem a sua especificidade. Ele é ramo do direito. Então, ele é ciência. Se é ciência, obedece às regras a que dispõe. Até porque a matéria também é de ordem pública. É microsistema de ordem pública. Aí o parágrafo 2º: aplica-se o disposto deste capítulo a hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Nós, aí ainda discutindo, não tínhamos Código de Defesa do Consumidor, não havia discussão em Código Civil, lá atrás em matéria doutrinária, no nosso livro Desatando o Processo, a gente trouxe alguns casos, e o professor Alex até sempre brinca, que eu trago como exemplo, eu sempre dizia, houve separação do casal sobre um determinado padrão. Aquela criança estava em escola particular, aquela criança tinha seu curso de inglês, aquela criança comia ovos mexidos, tá? Tinha suco de laranja. Do dia para a noite, o marido vai embora. O marido vai embora, a criança vem para a escola pública, toma café, pão com manteiga, café com leite. E daí? Aí, essa criança, assistindo representada pela sua genitora, demanda a sobrealimento e diz: tá, meu pai é empresário e meu pai tem condições de pagar 15 mil, 10 mil reais de pensão. E daqui meus gastos são esses, 10 mil reais que eu gasto. Aí o pai defendia dizendo: olha, não tenho condições de pagar. Sou empresário? Sim. Só que tal coisa, que meu contador me dá uma declaração que eu faço, eu prolaboro 2 mil reais por mês. Contador faz isso? Faz. Faz até coisa pior. Ele junta aos autos a declaração dos últimos 5 anos de imposto de renda. Está dizendo lá que ele retira os 2 mil reais de prolaboro. É prova documental? É prova documental. E a coisa, afinal de contas, só que o juiz olha para o cidadão e vê ele com Armani. Olha, quanto custa um Armani? Pergunta a ele: como é que você veio para a audiência? Veio de carro, qual carro? Anual de 2016, que é o carro da empresa. E esse Armani? A empresa comprou. Aí o juiz entra lá no Facebook, olha em toda a mídia eletrônica, ele está passeando no Chile. Ele está ostentando. Ora, se a empresa tem condições de sustentar a ostentação do empresário, tem condições de sustentar a necessidade do empresário. Agora, tem limites também. E daí o processo tem que corrigir essas questões, esses limites. Então, aquilo que nós discutimos doutrinariamente há 20 anos atrás, o legislador processualista, que não está isso na lei material, trouxe para cá a aplicação, a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 134, ele condiz: o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, cumprimento de sentença e na execução. Ou seja, ele quer trazer em qualquer ação, em qualquer processo, em qualquer procedimento. O detalhe vem a questão dos efeitos que isso poderá praticar. Porque a própria lei também diz que pode vir na fase inaugural, na própria petição inicial. Só que se é na petição inicial, não temos um incidente. Tá? Porque nós estamos formando a relação ali, nós estamos fazendo um desconsórcio passivo. Né? Parágrafo 1º: a instalação do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para anotações devidas. Isso tem um efeito muito grande. Antes dessa regra, me indagavam muito Justiça do Trabalho e Justiça Comum. Professor, o fato é o seguinte: juiz desconsiderou o ofício? Pode? Não. Ele não verificou a questão das limitações liberais? Pode? Não. Tá? O juiz, além de tudo isso feito, ele já perdeu o patrimônio do sócio da empresa. Qual é o meu remédio jurídico? Aí vem cá. Como é que esse sócio entrou? Não, o juiz simplesmente mandou intimar. Mandou já penhorar. Olha, se mandou fazer uma constituição patrimonial injusta, ele é um terceiro, ele é parte. Se ele é parte, embarga os terceiros. Porque autor, o João, é a empresa. Perou o patrimônio do sócio da empresa, sem dar aí contraditório, sem dar aí direito de ampla defesa, sem ele fazer parte da relação com o juiz processual. Então, embarga os terceiros. Bom, só que o processualista, só que eu já discuti isso lá atrás. A gente já dizia isso lá atrás, à medida que você traz o sócio, como ele integra ao processo. E daí,
alguns artigos, por isso que eu falo de efeitos, dispensa a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, e pode-se que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Primeiro, se é na petição inicial, não se fala de incidente, tá? Porque serão citados os dois em litisconsórcio passivo. Só que ele, durante, seja no prazo de conhecimento, no cumprimento ou na execução, adentrando posterior, tem que registrar os atos no distribuidor, por causa dos efeitos, você pode precisar de certidões, ele fará parte do processo. E aí tem um detalhe importante, que é a combinação do artigo 135 com o artigo 238, porque 135 diz: instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica, se tiver de um lado ou de outro, será citado. Gente, aí você tem o que é citação, porque mudou também o conceito de citação no nosso código. O conceito novo de citação é que traz o artigo 238, tá? Ele diz: citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou interessado para integrar a relação processual. Então, citação você traz réu, tá? O interessado, que são os feitos de jurisdição voluntária, ou executado. Então, se traz a pessoa para formar relação processual, ele virou parte. Se ele virou parte, deixou de ser terceiro. Se ele deixou de ter terceiro, onde você está? Eu estou numa execução por título executivo extrajudicial, em embargos do devedor, porque ele virou parte. Aí eu estou aonde? No processo de conhecimento, tá? Contestação, tá? Porque ele é réu. Eu estou aonde? Eu estou no cumprimento de sentença. Se está no cumprimento de sentença, qual é o instituto de ataque do devedor? Impugnação. Então, a impugnação ele virou parte. Então, deixou de ser embargo de terceiro. O que eu quero dizer com isso? O legislador processual civil resolveu uma série de questões que eram emblemáticas dentro do mundo jurídico anterior. Daí, o 136 traz: concluída a instrução, se necessário, o incidente será resolvido por instância interlocutória. Por óbvio, se ele é incidente, haverá uma questão incidental quando o juiz vê uma questão prejudicial dentro do processo. Se é incidente, decisão interlocutória. Se é decisão interlocutória, na regra antiga, genérica, seria agravo instrumento. Hoje, eu defendo, tá, que agravo é números clausos, sim. Tá? Eu defendo, tá, que agravo somente os casos do artigo 1015 ou especificado em lei. Porque foi a vontade do legislador que quis julgar, dar mais celeridade, tá? Razoar a criação do processo. Eles estavam fazendo também do agravo instrumento, tá? Uma indústria do agravo instrumento. Em São Paulo, os juristas dizem que vai virar um manancial, vai chover MS. Chover mandado de segurança. Eu acho que não cabe. Eu também, até porque é muito claro, o cabimento para a segurança, o súmulo do STJ, dizendo que só caberá mandado de segurança quando descontar todas as vias, inclusive todos os recursos cabíveis. Mas se a lei é assim, não pode. Agora, o problema que o professor Gisele colocou aqui, a gente tem que estar atento a isso. Nós somos, nós temos um país onde nós somos positivistas, nós somos impérios de lei. Eu sempre falo com meus alunos, seja da graduação, da pós-graduação, do mestrado, doutorado, gente, aprenda uma coisa primeiro, nós temos que estudar o caminho. Eu sou professor de teoria geral do processo. Primeiro, eu sou teoria geral do brasileiro, do processo. Então, eu vou passar a discutir ação, processo, procedimento no âmbito civil, trabalhista, criminal, para mostrar todo esse ordenamento. E a nossa função é justamente fiscalizar isso tudo que está acontecendo. Tá? Juiz, ele não tem que legislar. Não é a função dele, não. Escolheu o que ele faz. Não é escolher. Ele tem que ser cumpridor da lei. Eu chamo a atenção de todos os advogados, os profissionalistas, dos meus alunos, que a base nossa é a lei. É na omissão da lei que você vai. E outra coisa, a lei também não é omissa. Não existe lacuna na lei. Até porque existe princípio. Exatamente, você acabou a questão toda constitucional. A lei não tem lacuna. Agora, o detalhe é você querer arrumar confusão na lei. O buraco tem a Avenida Rio Branco. Exatamente, você quer cair, você cai. Aí que está a história toda. Então, como ver essa. Eu mexi no constitucionalista, agora pronto. Eu estou com a palavra. Eu não sei, eu vou respeitar. Mas, obviamente, que admitindo essa desconsideração em petição inicial, lógico, admitindo essa vinda, essa desconsideração em petição inicial, ela termina por sentença e por apelação. Agora, por óbvio, um incidente processual sempre resolverá por questão
tá, de decisão interlocutória, e por outro também está lá na regra do 2015, caberá agravo instrumento, a não ser quando a decisão for do relator, que é agravo interno. Vejo o Instituto um crescimento muito grande, vejo uma aproximação muito grande do direito processual com o direito material, vejo que a gente passou a regulamentar isso tudo. Excelência, ó, não pode mais ser de ofício, está escrito aqui. Tá? Excelência, tem que criar incidente. Agora, excelência, tendo incidente, tem que ser requerimento da parte e tem que dar o direito contraditório e ao dever. Tem que citar a pessoa. Não pode chegar e entrar na conta bancária do Luiz Gustavo. Isso é essa conta bancária que aproveita a aposentadoria dele. Isso é a pensão que ele recebe. Como ele vai sustentar os filhos dele? Isso é um fundo de reserva da empresa e tem outras obrigações a cumprir. Gente, eu sou um defensor do trabalhador, eu sou um defensor do empregado. Agora, não existe trabalhador, não existe empregado sem empregador. Não existe empregado nem trabalhador sem empresário. Acho que estão querendo acabar com o mundo empresarial do Brasil. E nós temos que ter esses cuidados também. Doutor Francisco, a propósito, o artigo 8º é bastante enaltecedor disso que o senhor está falando. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais, às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando proporcionalidade, razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Perfeito. E detalhe, e eu quero chamar a atenção num fato importantíssimo. Nós falamos aqui no início, antes, eu, o professor Zé, o professor Alex, do Estado, eu vi um problema sério judiciário brasileiro. Sério. Primeiro, eu sou militante há mais de 30 anos. Nunca, sempre fui advogado, sempre fui, e sou lutador. Agora, o maior problema do judiciário hoje está na figura do advogado. Eu confesso a vocês, de cada 10 advogados militando, só 8 estão preparados. Se a OAB hoje for fazer o exame de ordem, bondade, vai rever isso tudo aí. Olha aqui, uma casa dessa, é a casa do advogado, para debater. Tá? Nós temos aqui qualidade. Agora, gente, isso aqui é lotado para discutir um tema novo. E as pessoas estão fazendo o que na vida? Só que nós estamos rodando o Brasil todo. Ué, eu ouvi de alguns alunos meus, eu vou esperar se o código vai pegar. Se o código vai pegar, tem colega meu que ligou para mim e falou, eu vou discutir isso aí que é inconstitucional. Eu falei, cara, você está falando o quê? Primeiro, que eu só aprendi que uma coisa é inconstitucional quando o Supremo Tribunal Federal o declarou nada. E depois, a lei é boa. A lei é boa. Agora, qual o detalhe? Que mundo você está vivendo? Agora, a minha preocupação amanhã, porque o professor Gustavo, o professor Alex, o professor Francisco e tantos outros estão vivendo chato. Porque eu vou dizer a vocês, prazo para o juiz da sentença 30 dias. No 31º eu estou peticionando. No 32º eu estou em ouvidoria. No 33º eu estou em corredoria. No 34º eu estou no CNJ. E ponto final. Ele faz a parte dele que eu faço a minha. Eu sou profissional do direito. Tá? E eu tenho um dever, tá, de fiscalizar a boa prestação da tutela judicial. Tá? É minha função. Tá? Porque aquela pessoa que me procura é um doente social. Eu digo sempre, nós somos médicos sociais. Enquanto o médico cuida lá da saúde física, psíquica da população, nós cuidamos da sociedade, dessas doenças sociais. E a nossa função dá o remédio correto. E, gente, esse remédio, tá, que não seja eficaz, esse remédio lento, tá, ele acaba proliferando, aumentando a anomalia social. E por culpa nossa, nós temos que fazer assim para o governo, temos que fazer assim para a polícia judiciária, nós temos que fazer assim também. É tudo Cabe a gente fazer uma... Vou deixar o professor Alex, que ele é constitucionalista, e depois vai entrar outro tema. Ele já deve estar com saudade de Portugal, né? De forma alguma, não é o meu país, eu estou aqui dando meu contributo. Primeiro, são 3 questões pontuais. Eu vou começar com a questão da omissão da lei. Eu sou muito kelseniano para admitir que existem lacunas na lei. Não é porque existem outras fontes do direito, é porque se a lei não regulamentou, é porque o legislador não quis regulamentar. Então, se a lei não adentra aquele ponto, é porque não faz parte do meio normativo. Não é porque deve ser, não é porque deve ser aplicada outra fonte do direito, porque a principal fonte é a lei. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não vejo como ser cabível mandado de segurança nos casos de descabimento de agravo de instrumento. Uma questão simples. Uma questão simples. A preclusão, ela foi revista. As matérias que não são atacadas por agravo de instrumento são passíveis de rediscussão e preliminar de apelação. Então, o agravo retido, ele mudou, ele deixou de ter um nome e estendeu os efeitos da preclusão. A grande verdade é essa.
Então isso por si só esvazia, porque não há robustez de direito a ser discutido, nem ofensa à norma constitucional latente. Por esse ponto, essa é uma ideia. E a segunda é que o legislador ele foi tão pontual, tão econômico, que ele seguiu os princípios reais. Então, mandado de segurança, não vejo como sendo Eu possível. estou falando que é o que pensam os advogados paulistas, inclusive a ASP. Então, estou dando só meu contributo dizendo por que eu vejo a leitura do processo civil distinto. Não vejo mandado de segurança, inclusive com a natureza jurídica de recurso. Eu sou contrário ao mandado de segurança. Exatamente, impetrado com mandado de segurança. Ele é uma ação constitucional própria para resguardar direitos constitucionais obstados por inércia do legislador ou do aplicador do direito em casos pontuais, quando houver restrição ao acesso direto a direitos individuais ou coletivos instituidores de garantias fundamentais. Essa é a função do mandado de segurança. Né? Para outros casos, existem outras medidas. Então, assim, eu vejo com perigoso, qual é a devolver a palavra, professor? Eu vejo como perigosas essas medidas, porque o CPC é perfeito e acabado. Eu volto a esse mesmo discurso, e até para fortalecer esse seu finalmente, a gente está sendo chato. Porque esse tipo de divagação, dizer que existem lacunas e existem remédios que devem ser importados para o CPC, ao meu sentir, isso só enfraquece a necessidade de dar uma leitura correta, pontual e aplicável da nova norma, que torna a frisar. Ela vai atingir a finalidade que é excepcional se nós formos por esse caminho. Qualquer outro desvio significa contribuir para a inflação processual, sim, para os desvios nos acessos de direitos individuais, sim, e nós, como advogados, me sinto muito confortável, porque eu também sou advogado, nessa Casa do Saber, difundirmos não um sistema de brechas, não um sistema de lacunas, não um sistema do jeitinho, mas o sistema, sim, de aplicar a lei na busca da justiça. E justiça não é judiciário, senhores. Justiça significa entregar a cada um, e eu vou ser romanista nessa minha afirmação agora, exatamente aquilo que pertence a ele. Se o seu cliente não tiver direito àquilo que pertence a ele, não brigue pelo que ele não merece, ou que a lei não diz que é dele. Então eu queria só deixar esse recado. Continuando, porque, vamos lá, dando continuidade, o próximo tema é tutela provisória. Tutela provisória do CPC novo, do 294, 311. E primeiro, a gente fala, o que vem a ser tutela provisória. A tutela jurisdicional é a proteção, né, do próprio Estado, através do Estado juiz, do Poder Judiciário, onde vai dizer o direito aplicado. A gente busca essa proteção definitiva. Ora, o contrário definitivo você tem que ir provisória. Então, é uma proteção provisória. Agora, de que forma vem o Brasil? Tutela provisória, eu sempre digo, eu faço um quadro, né, um fluxograma do quadro de tutela provisória, gênero de proteção jurisdicional, tá? De forma contrária definitiva, para não confundir. Depois, a tutela provisória divide-se em duas. Ela é tutela provisória de urgência ou tutela provisória de evidência. O que é uma tutela provisória de urgência? Ela também se subdivide em mais duas. Ela pode ser tutela provisória de urgência cautelar e tutela provisória de urgência antecipada. E daí que vem a separação total. A tutela provisória de urgência cautelar, ela é preventiva. Ela se assemelha ela é uma medida cautelar. Ela se assemelha, hoje não tem mais ações cautelares autônomas, a não ser legislação específica. Porque legislação específica tem lá as ações cautelares em relação aos entes públicos. Tá? Eu estou falando em relação a comum. Então não temos mais as ações cautelares. Agora, temos as medidas cautelares. As medidas cautelares, essas medidas cautelares são medidas preventivas. Então, por exemplo, a ATA deve R$100 mil. Demanda, não tem título, demandou ação de cobrança. A ação de cobrança está tramitando. Verificou a AQB está desfazendo seu patrimônio, anunciou no jornal, colocou em risco a satisfação desse direito, porque o que responde pela dívida é o patrimônio. Uma vez fazendo patrimônio, não há mais como buscar a dívida. Então, qual a medida para proteger? O arresto. Não tem mais arresto com ação autônoma. Então, ele vai requerer ali a tutela
provisória, tá, de urgência cautelar, específico, arresto, não pode ser arresto, sequestro, tá, como exemplos. Então, o que difere a tutela provisória cautelar, tá, de urgência, a tutela de urgência cautelar com a tutela de urgência antecipatória, que a antecipatória tem a satisfação do direito. Uma, enquanto é somente preventiva, que é resguardar, tá, o direito seu futuro, a outra tem a natureza de satisfação. E nós damos exemplo no livro colocando que a separação do casal resolve todas as questões, inclusive a questão patrimonial, mas o carro fica lá com o ex-cônjuge virado, com a mulher. E a mulher utiliza esse automóvel de forma desleal, de forma para atacar o próprio ex-marido. E começa a ter multas, problemas no carro, e ele preocupado com aquilo. O carro é de propriedade dele, isso está resolvido. Tanto o título está em nome dele, quanto resolvido na partilha. Então ele só quer pegar o carro. Então a ação, busca e apreensão. A busca e a apreensão, tá, ela é uma tutela provisória. Ela é uma tutela provisória, tá, de urgência, tá, de caráter satisfativo. Porque uma vez entregou, acabou a discussão. Entregou. Aí o juiz espera. Ela agravou o instrumento, vai dar prosseguimento. Não agravou, dá de instrumento. Nós teremos a estabilização dessa tutela. O juiz tinha processo, mas sem resolução do mérito. Então, extinguiu, sem resolução do mérito, acabou aquilo. Ela terá até 2 anos que ela pode querer discutir essa tutela. Então, tem até 2 anos. Até um tempo muito longo. Mas por causa da rescisória. Aí tem alguns cuidados que nós estamos discutindo a respeito de confundir a decadência e a prescrição, a respeito. Você pode demandar a ação própria no prazo prescricional? Pode. O que você não pode é discutir a tutela depois dos 2 anos. Isso você não poderá mais fazê-lo. Então você pode, primeiro, atacar o programa. Então segue o processo principal, segue aquele processo, você tendo que, se essa tutela provisória for de caráter de antecedência, ou se é de caráter acidental, dar prosseguimento ou demandar, tá? Depois emendar a petição inicial. Ou você pode, então se houve a concessão com ataque, procede. Se houve um ataque se houve a decisão e não agrava o instrumento, extinguiu. 2 anos para você reivindicar, não tem, acabou com a discussão. E o nome que se deu da estabilização, tá, da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. O que eu vejo é que todos os princípios constitucionais, o devido processo legal está garantido, o contraditório e a ampla defesa está garantido, tá, todos os princípios processuais constitucionais garantido e com celeridade e com razoável duração do processo. Porque tem que se tomar cuidado também com essas tutelas provisórias. Tá? Tudo virou indústria da tutela provisória. Tá? Então, primeiro, eu sempre venho chamando a atenção da tutela provisória dividida em urgência e evidência, tá? A de urgência é separada nas duas, tá? Cautelar, tá? E antecipatório, depois a tutela de evidência. E a gente no debate, tá bom, mas o que difere uma tutela antecipada para uma tutela de evidência? Olha, a tutela de evidência, existe uma forte aparência de verdade, tá? Uma verossemelhança. Não se pode dizer que é real, porque não exauriu, somente isso. O juiz tem forte aparência. Agora, ele precisa dar o direito contraditório, a ampla defesa, verificar mais forte, precisa exaurir. Mas a coisa é tão forte, tá, que ele tem um juízo prévio de convencimento. Então, essa tutela provisória é de evidência, evidente. A aparência forte de verdade, é veemente, é robusto. Se é robusto, é veemente, ela chega próxima à prova pré-constituída do mandado de segurança. Porque o professor mencionou todos os requisitos do mandado de segurança, e uma coisa fundamental: o mandado de segurança tem que ter prova pré-constituída, senão não cabe mandado de segurança. E aqui, da mesma forma, para você tem que ter robustez, tá? A coisa tem que ser veemente, tem que ser forte. Tá? Então tem que ser forte, tem que ter prova pré-constituída. Ele não pode ter, eu costumo dizer para os meus alunos,
Só existe no mundo pelo processo. O processo para mim não existe no mundo. Então, nesse mundo que o juiz vai examinar, ele tem que ter esse convencimento prévio. Tá? Mas ele não está exaurido, porque tem que ter um contraditório à ampla defesa, dado todos os direitos para que faça uma instrução, tá? E se vá até uma sentença. Então, delimitado essa tutela provisória de urgência, tutela provisória de evidência, aí discute a questão dos efeitos. Professor, deu-se tutela provisória de urgência ou tutela provisória de urgência antecipada ou de evidência. O juiz decidiu. Muito bem, decidido, qual é o efeito? Efeito de cumprimento. Porque execução é um gênero dividido em espécies. Primeira espécie, cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença é uma espécie do gênero. Só que pode ser cumprimento de sentença definitivo, sentença, transato julgado, ou provisório, que a gente chamava de execução provisória. Então é a mesma coisa, só que o nome mudou, cumprimento provisório. E você tem a execução, como diz o gênero, então, espécies, cumprimento de sentença, execução motivo executivo e judicial, é uma espécie do gênero. Execução da fazenda pública, uma espécie do gênero. Execução trabalhista, uma espécie do gênero. E assim por diante, várias execuções. Então pode perder uma grandíssima oportunidade de mexer contra a execução contra o solvente, ficou tudo como dante. Exato. E algumas críticas a gente faz também, por exemplo, eu vejo aqui que deveria regulamentar a exceção de prescritividade. Tá? Deveria regulamentar. Por outro lado, deixou também como um remédio muito bom. Tá? Eu comecei a imaginar a cabeça do legislador e se também ele fosse fazer, tentando operar todas as posições, a grandeza disso, Nossa Senhora. Mas eu acho que ele atingiu e deixou ainda como um remédio, uma constituição doutrinária para utilizarmos. Tá? Então eu chamo a atenção desses efeitos, da estabilização do tutela antecipada em caráter de antecedência, que é o base do artigo 304 do CPC, a questão dos efeitos de extinção do processo sem resolução do mérito, chamando a atenção do parágrafo 6 do artigo 304, porque muitos diz assim, parágrafo 6, primeiro, parágrafo 5º, o direito de rever, reformar e validar a tutela antecipada, previsto no parágrafo 2º artigo, extingue-se após 2 anos, contada a ciência da decisão que extinguiu o processo. Não escreveu primeiro. Gente, isso aqui não é, a questão aqui não é prescricional, é decadencial. E um detalhe, ele não está mexendo no direito de ação, no direito de pretensão, que eu não gosto de falar de direito de ação nesse caso, da prescrição. Olha, a sua relação de consumo, tá? O juiz concedeu a tutela provisória, aceitou-se, estabilizou-se. Você pode depois demandar com 4 anos, 9 meses? Pode. Você vai demandar a sua relação consumerista. Você não pode discutir a tutela provisória, porque ultrapassaram os 2 anos. Então você tem até 2 anos para discutir a tutela provisória. O parágrafo 6º, ele coloca: a decisão que concede tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferir em ação juizada por uma das partes, nos termos do parágrafo 2º deste artigo, ou seja, respeitados 2 anos, porque depois não pode ser revisto, a não ser no mérito da ação principal, que aí você responde o prazo profissional de cada demanda que você tiver. Vai ser muito variável, você tem demanda de 10 anos, demanda de 5, depende de qual o caso. Então, eu gostaria de chamar a atenção desses detalhes. Por último, eu falei aqui da tutela dos requisitos e procedimento da tutela de evidência, que a base é o artigo 311, mas somente que diz o texto: a tutela da evidência é concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado do uso do processo, quando? Aí vem os casos. Só que nesses casos você vai verificar o seguinte: essa evidência, essa robustez, essa forte a aparência de verdade. Vejo, nesse momento, nós terminamos o debate no sábado passado, nós temos um livro chamado de Sistema de Tutela Antecipada, que a gente traz desde o direito romano, levando até o Código de 73, a sua reforma e o 273, que ele foi, não sei quantos anos ele tem 6 anos? Eu não lembro, mas... isso. 2009, quer dizer, 7 anos. E aí resolvemos agora acrescentar a esse sistema essa nova tutela, tá, que é essa base do 9411,
e, mais que isso, levar essa proposta, tá, para a investigação portuguesa, para trazer a tutela de emergência e fazer um comparado, tá, desses ordenamentos jurídicos. Muito bem, gente. A minha preocupação é questão horário, disponibilizar a vocês que fiquem bem à vontade, tá, em qualquer indagação, em qualquer dúvida, em qualquer crítica. Tá? Nós somos investigadores, tá, jurídicos, tá? Investigadores jurídicos, não temos receio e medo algum de errar, pelo contrário, nós estamos investigando a todo tempo. Quero, em nome da academia, agradecer a todos e disponibilizar o restante do tempo, tá, para perguntas e indagações. Muito obrigado.